Deixa eu aproveitar agora também. Você sabe que hoje tem muita criança alérgica ou com intolerância. E as pessoas têm muita dúvida da diferença da alergia e da intolerância alimentar. Por isso hoje a Adriana Cunha está conosco. A Adriana é alergologista ou alergista? Os dois termos estão corretos, né, Adri? Isso, tanto faz, tá correto. E qual é a principal diferença quando a gente fala uma criança ou mesmo um adulto tem alergia a determinado alimento ou substância ou ele é intolerante? Tá. Tati, a alergia ela é bem diferente da intolerância. A alergia geralmente ela é mais séria, porque ela significa que a gente tem anticorpos de alergia contra aquele determinado alimento. E quando a gente tem esses anticorpos, ele pode desencadear reações mais graves, como urticária, falta de ar, aquela sensação que as pessoas falam querendo fechar a glote, pode chegar a reações mais fortes, mais graves, que precisa correr para o pronto-socorro, por exemplo. Né? Mas também podem ser sintomas um pouco mais leves, como diarreia, vômitos, que podem numa criança, por exemplo, até chegar a interferir um pouco no ganho de peso, né? Agora, intolerância é aquilo mais, aquela sensação que as pessoas têm, vamos supor, muito comum do leite, né? A intolerância à lactose é bem diferente da alergia ao leite, que é a alergia à proteína do leite de vaca é uma coisa, a intolerância à lactose é outra. São mais aqueles sintomas gastrointestinais de diarreia, vômito, gases, logo depois de algum alimento. E não ameaçam o risco de vida, não interferem na nutrição, no estado nutricional da pessoa, interferindo em ganho de peso de criança, não. A intolerância é mais uma indisposição, entre aspas. Indisposição, mas ela acarreta, sim, sintomas, mas ela não chega a desencadear aquelas reações mais fortes que ameaçam a vida. E como alergia. Como alergia, isso. A gente tem algumas telas, eu gostaria até de chamar para a gente poder entender melhor, né, essas diferenças e principalmente depois saber como proceder diante dessas duas realidades, a alergia e a intolerância. Então a gente tem a primeira tela, os sintomas da alergia alimentar. Urticária e vermelhidão na pele são sempre bem comuns, a coceira, dificuldade para respirar, o inchaço no rosto e muitas vezes na língua, vômitos e diarreias, um problema mais raro e é hereditário. Ela não é hereditária. Geralmente existe uma tendência de alergia alimentar em pessoas atópicas. Quem são pessoas atópicas? Aquelas pessoas que têm rinite, que têm asma, que têm alergia de pele e dermatite atópica, quer dizer que você passa uma tendência genética para seus filhos de ter outras alergias. Inclusive, pode ter de alergia alimentar. Mas não quer dizer que um pai que tem alergia alimentar a um amendoim, a um fruto do mar, não quer dizer que necessariamente o filho vai ter. Não, isso não. Que boa notícia, né? Sim. Só quer dizer que quem é alérgico tem uma tendência a passar essa tendência alérgica para o filho, que pode se manifestar como qualquer outra doença, rinite, asma, tudo isso, inclusive alergia alimentar. Temos mais uma tela para complementar. As características dos sintomas da alergia alimentar, então eles surgem imediatamente, mesmo quando ingere pouca quantidade do alimento, e os testes feitos na pele são sempre positivos. Quero aproveitar e emendar com a tela do tratamento. Como é que é feito o tratamento da alergia alimentar? Tá. Inclusive, esse do diagnóstico, os testes de pele são positivos nos casos das alergias imediatas. Sim. Os testes de pele, assim como os testes de exames sanguíneos também. Mas existem aquelas alergias alimentares tardias que não acontecem imediatamente, pode acontecer horas ou até dias depois. Nem sempre o exame, na maioria das vezes o exame de sangue nem de pele são positivos. É mais a história é mais a história clínica, a conversa com o médico, o exame físico que a gente determina o diagnóstico. E o tratamento da alergia alimentar, esse é um foco bem importante. Atualmente a gente está em campanha aí porque o tratamento questão ouro para quem tem essa alergia alimentar de fechar a respiração é a adrenalina autoinjetável. Ela salva vida. E atualmente está se vendendo só de forma importada, o que faz com que tenha um preço muito alto, né?
Então, ainda está correndo aí pouco pela acessível, Anvisa, né? pouco acessível. Para os pacientes é muito complicado, né? Um preço bem alto. Então, ainda está uma batalha aí para que se venda no Brasil com um preço melhor, com menos impostos, adrenalina auto-injetável. É a caneta adrenalina, né? Que é a caneta de Autoinjetável. adrenalina auto-injetável, que o próprio paciente orientado, um familiar orientado, ou até mesmo alguém da escola, se o paciente tiver reação na escola, criança no caso, pode Aplica em qual aplicar região do e corpo? salvar a vida. É recomendado que se aplique no músculo, no maior músculo da perna, o vasto lateral que a gente chama, porque ele absorve, tem um pico de ação mais rápido da Esse adrenalina. da coxa, Da né? coxa, Esse é da o vasto coxa. lateral da coxa que a Aplica gente fala. aqui. Aplica em Naquele 5 caso de minutos. alergias mais sérias que a pessoa chega a fechar aqui Isso, nesse caso a gente chama de glote. anafilaxia, né? Quando a reação quando o paciente geralmente ele tem um plano de ação, o que fazer? Né? Nesse plano de ação começa com medicação ou líquido ou comprimido não está funcionando, a alergia alimentar pode ser tratada e deve ser tratada com a caneta de adrenalina autoinjetável, que aplica em 5 minutos, tem pico de ação da medicação e salva a vida. Agora vamos falar um pouquinho e destacar a intolerância alimentar, que ela é mais branda, né? Não oferece Sim. riscos à saúde, à vida da pessoa. A gente tem os sintomas da intolerância alimentar e a gente vai pontuar aí os principais sintomas, os mais comuns. Dor no estômago, inchaço da barriga, excesso de gases intestinais, aquela sensação de queimação na garganta, vômitos, diarreia. Pode afetar qualquer indivíduo sem histórico familiar. É exatamente aquela sensação que o pessoal às vezes consome algum alimento, ou por exemplo, o leite, e ai, não caiu bem, né, Sim. doutora? Ai, não sei, não caiu legal no estômago. Uhum. E o leite, Tati, é o mais frequente de todos. É o mais comum hoje? É o mais comum. A intolerância é mais comum? É a intolerância à lactose. E por que ela é muito comum? Porque nós não fomos feitos para mamar a vida inteira, né? E a enzima que digere o leite, chamada lactase, ela fica bem na superfície do intestino. E em grande parte da população vai perdendo um pouco dessa enzima. E aí tem pessoas que não conseguem tolerar exatamente nada da lactose, nem aquela lactose que vai no comprimidinho que toma. E tem pessoas que não conseguem tolerar só o leite, mas conseguem tolerar um pouquinho de derivados. Aí o que acontece? Na hora que o leite cai no intestino, a enzima não está lá para digerir. Fica ali aquele alimento parado, fermentando, produzindo gases. E esses gases que podem, então, levar a acarretar uma diarreia, vômito, náuseas, barriga distender, né, de gases, tudo isso. O mais comum, então, é a tolerância à lactose. Mas hoje em dia está se estudando muito sobre a intolerância ao glúten. Já ouviu falar também? Sim. Tá um certo modismo. A gente também tem que saber equilibrar bastante. Muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado, porque do glúten, o que se conhece bem na área médica é a doença celíaca, que é uma doença autoimune, que um anticorpo ataca as propriedades do trigo, aveia, cevada, tudo que contém glúten e pode machucar mesmo, lesar o intestino. Isso de lesar atrapalha a absorção dos nutrientes, no caso de crianças ou adultos pode ficar desnutrido, pode ter uma série de problemas. Agora tem aquelas pessoas que falam, né, eu sou intolerante ao glúten, eu sinto a barriga distendida, sinto dor de cabeça, tudo isso, e todo mundo parando o glúten aí, né? Isso está sendo estudado ainda, mas isso não está sendo caracterizado como uma doença, tem que ver muito se há uma alteração da flora intestinal, tem que descartar outras causas, porque já está vendo que por conta desse certo modismo exagerado de tirar o glúten, as pessoas estão aumentando muito em outros alimentos, por exemplo, farinha de arroz, e isso tem acarretado em aumento de pressão alta e diabetes. Tem que tomar Então, muito cuidado. tem que estar acompanhando com o médico, entendeu? Para ver direitinho se é doença celíaca, se é intolerância ao glúten ou se não tem nada, se é só uma alteração desbiose, alteração da flora intestinal. Perfeito. A gente vai continuar falando sobre isso, inclusive os níveis, né, de intolerância, alguns tipos de alergia e falar sobre outros alimentos também, que além do leite, são um pouquinho mais comuns desencadearem alergias e intolerâncias. Tem muita pergunta chegando pelas redes sociais, daqui a pouquinho a gente volta então a bater o papo hoje com a Adriana Cunha para falar sobre intolerância alimentar e alergia alimentar. Lembrando, a Adri é alergologista e alergista, né? Certo. Os dois termos aí estão corretos. Volto daqui a pouco, tá, doutora?